Então é algo que se repete no âmbito dessa apuração. E aí você menciona Ciro Nogueira, líder, presidente do Partido Progressistas, o principal nome do Centrão, um dos principais nomes da política brasileira, um dos políticos mais influentes do Congresso Nacional. Muita influência. Muito influente, que ele fala, tem muito poder. Muito habilidoso politicamente. No passado foi próximo do presidente Lula, se distanciou lá atrás, depois dos primeiros mandatos, se aproximou de Jair Messias Bolsonaro, num momento de dificuldade do governo Bolsonaro, em que havia muitos militares no governo, em que havia uma ala ideológica avessa à política tradicional. Bolsonaro, contra tudo e contra todos dentro do próprio governo, chama o Ciro Nogueira para mudar a relação do governo com o Congresso Nacional. E teve um êxito muito importante essa medida. Ciro Nogueira é muito bem articulado, tem uma relação muito boa, obviamente no Senado, que é a casa dele, mas também na Câmara dos Deputados. Foi ponte crucial com ministros do Supremo Tribunal Federal, num momento de relação extremamente conturbada entre o Executivo e o Judiciário. Ciro Nogueira chega ao governo e muda a relação do governo do presidente Bolsonaro com os poderes da República. Então, ele era chamado de bombeiro, ele apagava incêndios de fato na política, tinha uma relação muito importante. A chegada houve uma crítica, você vai se lembrar quando se gritar pega centrão, não sobra um, meu irmão, que foi o que cantou o general Augusto Heleno, mostrava aquela cisão dentro do governo entre o grupo militar e os de política ou os ideológicos. Então, só fazendo um panorama do background, do contexto em que o Ciro Nogueira é colocado dentro do governo de Jair Bolsonaro. E por conta da relação, por conta da rede de influência. E aí, o que foi determinado com relação ao Ciro Nogueira hoje? O ministro André Mendonça acatou um pedido feito pela Polícia Federal e concordou com um parecer da Procuradoria-Geral da República que dizia o seguinte: se o Ciro Nogueira continuar conversando com outras testemunhas e com outros investigados, a chance de destruição de provas e de coerção e intimidação a testemunhas é muito grande. A gente tem esse trecho do... Até citei, eu acho, agora há pouco, né? Não Isso, foi, mas eu acho que não era... Eu não sei se foi ao vivo ou se foi antes. Eu não sei se era da própria Procuradoria-Geral da República, porque o Procurador-Geral Paulo Gonet, isso está lá embaixo na página... Até enquanto o Theo Cury procura aqui a página, só para ressaltar, porque 29. Na abertura do jornal eu falei, foi ministro de Bolsonaro, já comecei citando isso, o Theo Cury também citou. É claro que é importante a gente dividir aqui no timing, porque a gestão de Bolsonaro acaba em, não é 2022, porque o ano 1 de Lula agora foi 23. Então, Ciro Nogueira fora ministro até 2022, retirou-se um cadinho antes, e essas trocas de mensagens são de... 25. Janeiro de 25, tá? Só para fazer uma diferença. Pode ser que seja tudo do mesmo pacote, como pode ser que não esteja, cada um se defende na justiça, mas só para fazer essa nota de rodapé importante, tá? Sobre o timing das datas. Qual é a página, Página Theo? 29 para página 29. Tá bom, vai lá. Esse é o Procurador-Geral da República. Vai falando pra gente, eu vou passando, mas tentando, já tá muito acelerado o que eu tô fazendo, né? Mas vou... Aí, arrasou. Alguém vai ficar tonto, vai mandar a conta aqui pra âncora da... Mas nessa CNN. página... 29. Página 29, exatamente. Arrasou. O ministro André Mendonça, ele abre espaço para o que disse o Procurador-Geral da República. Perfeito. Porque não está disponível o parecer da PGR, não está disponível a representação da Polícia Federal. Então a gente está se fiando a essas 36 páginas, que são um apanhado geral do que a PF pediu, do que a PGR concordou e do que o ministro decidiu. É um resumão. É um resumex, porque a representação normalmente tem centenas de páginas. Tá, perfeito. O parecer da Procuradoria, às vezes, tem lá umas 20, 30 páginas. Mas o ministro, o ministro André Mendonça, destaca esse trecho da PGR, em que lá em cima, um pouquinho mais acima, ela diz o seguinte, que concorda com tudo o que a Procuradora... E isso é um ponto importante, porque eles discordaram muito no passado. O Procurador-Geral diz as medidas cautelares pleiteadas, elas são adequadamente fundamentadas, justificadas e proporcionalmente sopesadas conforme as particularidades do caso e levando em consideração os crimes investigados e o risco de interferência. E vem para a segunda parte, porque a única medida contra o Ciro Nogueira, as duas únicas foram busca e apreensão e uma medida cautelar, que é ele está proibido de conversar com investigados e com testemunhas. Envolvidas neste caso. Envolvidas nesse caso. E aí o Procurador-Geral Paulo Gonet diz, nesse sentido, a proibição a Ciro Nogueira de entrar em contato com demais investigados é necessária e cabível, dada a existência demonstrada de vínculos diversos com os membros da organização criminosa,
além da possibilidade de utilização de sua rede de influência, do Ciro Nogueira, para destruição de provas ou intimidação de testemunhas. Pesado, garantindo a perpetuação da organização criminosa. Então, você rede vê... de influência para destruir provas ou intimidar as testemunhas. Exatamente. E aí, na página 20, no item 46, desculpa te fazer subir desse aí no documento, mas na página 20... É a Fórmula 1 do documento da... A gente vai aqui, vamos lá, página 20, maravilhoso. Já tiraram de tela e eu consigo fazê-lo mais rápido para não ativar a labirintite de ninguém aqui. Na página 20 é a vez de o ministro André Mendonça abrir espaço para o que disse a Procuradoria-Geral a Polícia Federal. Tá. E aí você vai no ponto certo. A Polícia Federal diz, em relação a Ciro Nogueira, os elementos coligidos que foram coletados até esse momento, indicam a existência de vínculo funcional estável com integrantes de outros núcleos da organização criminosa investigada, em especial os de natureza empresarial e financeira, que são os vínculos de relacionamento dele, os quais detêm controle direto sobre os fluxos patrimoniais e decisões estratégicas relacionadas à prática dos ilícitos apurados. Bom, o segundo parágrafo é muito importante. Diz a Polícia Federal, e aí você vê como a Polícia Federal e a PGR estão alinhadas. A polícia diz, ressalte-se que Ciro Nogueira detém o controle e figura como principal beneficiário das condutas relacionadas à execução material de atos de lavagem de capitais, então já indica qual que é o crime pelo qual ele pode eventualmente responder no futuro. Razão pela qual é inegável que a sua capacidade de articulação política e institucional, aliada à proximidade reiterada com outros investigados, confere-lhe potencial elevado de influência sobre o curso da investigação, especialmente no que se refere ao alinhamento de versões, combinação de estratégias defensivas e circulação de informações sensíveis. Então você vê, a PF disse isso, PGR concordou, tipo, olha, se ele de fato se comunicar com outras pessoas, isso pode resultar na destruição de provas e intimidação de testemunhas, e o ministro André Mendonça concordou, tanto com a PGR quanto com a Polícia Federal. Isso já não ocorreu antes, né? Isso já não ocorreu antes. Se nós temos agora a citação do nome de Ciro Nogueira, eventualmente, desde o começo do processo, quando o Daniel Vorcaro foi preso, já rolou um estado de atenção na capital federal. E desde então, a gente falando aqui no jornal, o estoque de chá de camomila de Brasília deve ter acabado. Porque quando você tem uma figura como essa presa, Daniel Vorcaro, todo mundo que tem qualquer tipo de relação fica preocupado.